Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu tenho uma mensagem poderosa para você hoje. Você que está cansado de lutar, você que está em dúvida em relação ao seu futuro e também em relação à sua vida espiritual com Deus. Irmãos, sabe quando a gente caminha com o Senhor, mas a gente se sente tão distante dele? É como se fosse um patrão e um funcionário, e aquele patrão vive cobrando do funcionário um resultado. E o funcionário muitas vezes não consegue entregar esse resultado, e aí vem aquela cobrança, e aí vem aquele sentimento de fracasso, um sentimento de que a qualquer momento ele vai ser demitido da empresa. Irmãos, esse sentimento muitas vezes está na vida do cristão, porque muitas vezes nós tratamos Deus como um pai muito rígido, muito bravo, que está disposto a qualquer momento a nos abandonar ou simplesmente nos substituir por alguém. Eu já ouvi uma frase que é muito comum no nosso meio, as pessoas falam assim: olha, se você não quiser servir a Deus, Deus coloca outro em seu lugar. A obra de Deus não para, e Deus vai levantar outra pessoa na sua frente, e aí então a gente fica com essa cobrança, e isso vai nos machucando, não é verdade? Sabe, irmãos, por muito tempo na minha vida, na minha caminhada com o Senhor, eu já me cobrei bastante. Eu achava que a qualquer momento Deus iria me descartar. A verdade é que eu não conhecia ainda sobre a graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. Eu conhecia de ouvir falar, mas eu só pude presenciar na minha vida quando eu acabei me afundando em muitos pecados e muitas coisas erradas, mesmo depois de convertido. Por quê? Quando eu me converti, irmãos, eu trouxe ainda muitos resquícios da minha vida antiga, do meu passado, sabe? Então foi um processo de libertação, um processo de santificação. E talvez você que está me ouvindo aqui, você se cobra muito, porque você ouve falar o que é verdade. A Bíblia deixa claro: sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas aí você escuta essas palavras e você se cobra, você se martiriza, sabe? Porque você não consegue atingir aquele nível que você gostaria na sua vida espiritual. Irmãos, é como se fosse assim, a gente decide hoje andar com Deus, ler a Bíblia, orar, jejuar, mas parece que assim que a gente toma essa decisão, vem aquela tentação batendo na nossa porta, sabe? O inimigo, ele sabe de quando você toma uma decisão de mudar de vida. E tudo isso que eu te falei foi lá no começo da minha conversão. Eu tinha uma dificuldade muito grande, irmãos, de vencer a pornografia. Eu ainda costumava mentir, pequenas mentirinhas, sabe, no dia a dia. E foi então que o Espírito Santo começou a me incomodar. Ele começou a me convencer do pecado. Irmãos, foi aí que tudo começou. Foi nesse momento em que o diabo começou a ficar furioso, porque ele percebeu que eu não estava desistindo nem na primeira, nem na segunda, nem na 10ª vez. O diabo percebeu, irmãos, que eu estava disposto a ir com Jesus até o fim. Por mais que eu ficasse decepcionado muitas vezes, por mais que eu chorasse como o apóstolo Pedro, que mesmo caminhando com Jesus ali por 3 anos, ele negou a Jesus descaradamente. Ele chegou a dizer: eu nunca ouvi falar desse homem, eu não conheço ele. Irmãos, aquilo que Pedro fez foi vergonhoso. E qual foi a reação de Jesus? Lembra disso? Jesus simplesmente olhou para Pedro com aquele olhar assim de compaixão, porque Jesus já tinha avisado ele que ele iria negá-lo 3 vezes. Mas, irmãos, Pedro, ele era tão autossuficiente, ele era tão confiante de que ele iria com Jesus até o fim, e foi então que Deus permitiu que ele caísse do cavalo. Deus permitiu que ele se frustrasse consigo mesmo, para que ele pudesse então colocar a sua dependência no Senhor. Então, eu vou te mostrar aqui hoje o que você deve fazer quando você se sentir frustrado, quando você achar que não tem mais jeito, quando você pensar que não tem nada que Deus possa fazer na sua vida, porque você não se garante, você não consegue vencer certas tentações, certos pecados. Eu vou te mostrar, irmãos, que é possível sim você ser totalmente liberto. Irmãos, é muito triste ver pessoas que estão nas igrejas há 30, 40 anos, 20 anos que seja, e a pessoa até hoje ela continua fraca espiritualmente. Ela não aprendeu o segredo para se firmar com Deus de uma vez por todas. Então, se você até hoje, você vive se frustrando, sabe? Perdendo a sua paz, porque você nunca consegue manter aquela constância. Você uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, e aí você acha assim que Deus nunca vai poder completar essa boa obra que Ele começou na sua vida. Então eu te convido a ficar até o fim, porque hoje a mensagem está muito interessante.
eu vou te falar sobre um rapaz que ele passou uma grande vergonha, mas depois Deus ensinou uma lição para ele. Então, fique comigo até o final. Tenho certeza que na oração, Deus vai trazer libertação hoje, libertação dessa mágoa, dessa angústia que está no seu coração, essa tristeza que não vai embora. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 10, o versículo 10, que ele veio para nos dar uma vida em abundância, mas o ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Irmãos, por incrível que pareça, quando Jesus disse isso sobre o ladrão, ele não estava se referindo a Satanás, mas sim a pastores, a líderes que muitas vezes matam, roubam, escravizam as pessoas por meio de ensinamentos falsos, por meio de pressões, doutrinas de homens, entende? Uma manipulação. E eu sei que muitos de vocês se frustraram justamente nessa questão. Os ladrões da sua alegria, da sua paz, eles acabaram te atingindo. Mas hoje eu vou te mostrar que Jesus, ele é diferente do ser humano. Jesus, irmãos, olha, ele é tão maravilhoso. E como eu disse para você, foi nos momentos assim que eu me senti mais fracassado, naquele momento que eu me sentia mais sujo, que eu pude ver o amor de Deus. E eu aprendi uma coisa: a compaixão, ela cura mais do que a condenação. Então, se você assim tem um coração arrependido, você quer realmente mudar de vida a partir de hoje, eu vou te ajudar. Eu vou trazer um ensinamento aqui e você vai ver que o mesmo Jesus do passado, que enquanto esteve aqui na terra demonstrou compaixão pelos pecadores arrependidos, ele demonstra a mesma compaixão por você, amém? Antes de começar, eu só quero agradecer a vocês que têm compartilhado as orações. Olha quantas vidas sendo alcançadas por Jesus, porque aqui eu não falo de religião. Inclusive, eu nem chamo vocês de minhas ovelhas, porque todos nós somos ovelhas de Cristo, amém? Eu não posso ter ciúmes de você se você ouvir outro vídeo aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, jamais, irmãos. Eu, pelo contrário, eu quero desejar o bem para você. Eu quero que você cresça espiritualmente a cada dia, amém? Não importa a quem você ouve, o importante é você ouvir a mensagem do Evangelho. É a única coisa que você tem que prestar atenção, a que tipo de ensinamento as pessoas estão trazendo aí fora. Porque muitos irmãos estão deixando de ser alimentados pela palavra para ficar ouvindo fábulas, coisas que não estão na Bíblia, heresias. Então, a minha preocupação aqui é que você aprenda a palavra de Deus de uma maneira simples e fácil para que você possa transformar a sua vida com a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus! Então se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação para você não perder as próximas orações que eu farei por você, pela sua família. Tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. Glória a Deus! Então vamos começar. Irmãos, antes da gente ler o versículo de hoje, eu preciso que você imagine uma cena aqui comigo. Vamos voltar 2000 anos atrás, quando Jesus estava ali no Getsêmani. Sabe aquele jardim cheio de oliveiras onde Jesus chegou a suar sangue? A Bíblia conta que os discípulos acabaram dormindo, mas Jesus estava profundamente angustiado porque ele sabia que a sua hora estava chegando. Ele iria para a cruz e ele fez aquela oração que todos nós conhecemos. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Irmãos, Jesus fez essa oração, sabe por quê? Eu imagino a dor, o sofrimento que ele estava passando ali, por saber que ele iria sentir o peso do pecado do mundo inteiro nas suas costas quando ele estivesse ali na cruz. Aí você imagina, irmãos, Jesus, que sempre viveu em íntima comunhão com o Pai. Ele nunca se desconectou de Deus, mas por causa dos nossos pecados que cairiam sobre ele, naquele momento da cruz, o Pai viraria as costas para ele. Isso porque Deus é santo, Deus é perfeito e Deus não pode ter comunhão com o mal, com o pecado, entende? Então Jesus estava profundamente esgotado, cansado, porque ele sabia o que iria acontecer. E aí de repente um anjo veio dar uma assistência para Jesus, veio consolá-lo. Só que, irmãos, a paz estava para ter um fim a partir daquele momento. Por quê? A Bíblia conta que naquela hora começaram a chegar os soldados, os guardas do templo, com espadas e armas nas mãos. Irmãos, imagine as tochas de fogo vindo de longe. E quem vem na frente? Vamos ver se você se lembra. Judas Iscariotes, um dos amigos de Jesus. Então ele chega perto, ele dá um beijo no rosto de Jesus e com esse beijo ele entrega o mestre para ser preso. Irmãos, imagine a decepção. Por mais que Jesus soubesse que ele iria traí-lo,
Irmãos, aquilo foi uma facada no seu peito, vamos assim dizer. E aí de repente começa uma confusão naquele momento, porque o discípulo Pedro, ele estava desesperado e ele então pegou uma espada e cortou a orelha de um dos soldados. E então Jesus mandou ele parar com isso e ele foi lá e curou o seu inimigo. Ele curou aquele soldado que foi mandado ali para prender Jesus. Irmãos, aquele foi o último milagre dele antes da cruz. E no meio daquela gritaria, daquela agitação, daquele medo todo, a Bíblia diz que os outros discípulos perceberam o perigo e eles simplesmente fugiram e se esconderam. Olha, irmãos, eu sei que vocês estão pensando aí que naquele momento Jesus ficou totalmente sozinho. Mas e se eu te disser que tinha mais uma pessoa ali que a Bíblia relata e poucas pessoas prestaram atenção nisso? É uma cena muito curiosa e eu quero ler para você o que está escrito em Marcos capítulo 14, o versículo 51 e o 52. Olha só o que está escrito. Diz assim, ó: E certo jovem o seguia, vestindo apenas um lençol. Quando tentaram prendê-lo, ele largou o lençol e fugiu completamente nu. Irmãos, olha que interessante aqui. Esse rapaz aqui, para você saber, ele não era um dos 12 apóstolos. Ele só estava seguindo Jesus de longe. A Bíblia não dá detalhes dele, não fala o seu nome, mas ela fala uma coisa interessante, que aquele jovem seguia Jesus, mas é claro que ele estava seguindo de longe, entende? Aquele jovem queria estar perto de Jesus, mas talvez ele não tivesse coragem ou talvez não estivesse 100% comprometido. E a roupa dele já mostrava isso, porque ele estava vestindo só um lençol. Olha que interessante, irmãos. Um lençol, ele não serve para guerra, para batalha, concorda? Um lençol serve para quê? Ele serve para dormir, ele serve para ficar confortável. Esse lençol, irmãos, é o retrato do nosso cristianismo superficial de hoje em dia. Irmãos, esse lençol representa a fé daquelas pessoas que vão na igreja só em busca de bênçãos, só em busca da parte boa da Bíblia, sabe? Mas essas pessoas não querem carregar a cruz, elas não querem pagar o preço de seguir Jesus. Então, é aquele compromisso que só vale quando tudo está bem, quando tudo começa a dar certo. Mas, irmãos, quando a coisa começa a apertar, quando vem a pressão, quando vem a tentação, é a primeira coisa que a gente joga fora, a nossa fé, a nossa confiança em Deus, aquilo que nos dava uma certa segurança, entende? Irmãos, para aquele jovem a situação apertou muito, porque os guardas viram ele ali e agarraram ele. A perseguição então virou uma realidade, ou seja, ele sabia que era arriscado seguir Jesus, mas ele não tinha noção que era tão grave assim, que era tão sério. Irmãos, vocês já ouviram falar de pessoas que decidiram andar com Cristo e de repente as coisas pioraram? De repente veio uma grande batalha dentro de casa. Eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão passando por isso sim. E é por isso que eu quero orar por você, para que Deus te fortaleça, porque não é fácil. Irmãos, a batalha espiritual, ela acontece, ela é real. Eu me lembro que quando eu me converti, eu entreguei de verdade o meu coração, o meu futuro nas mãos do Senhor. Irmãos, praticamente toda noite eu tinha muitos pesadelos. Irmãos, pesadelos terríveis. Eu sonhava que o diabo vinha, ele me enforcava, ele não deixava eu respirar. Ele vinha, tentava me matar de todas as formas. E só então eu clamava pelo sangue de Jesus. E aí Jesus me livrava, ele me libertava. Quantas vezes eu estava ali me sentindo sufocado, sabe? Eu não conseguia chamar por ninguém. E somente no pensamento, durante o sonho mesmo, eu clamava por Jesus. E então ele me libertava. Irmãos, não foi fácil. Pessoas se levantaram contra mim. É como se o inimigo prevesse aquilo que Deus estava preparando para a minha vida. Por isso, se você está enfrentando uma batalha hoje, eu quero te dizer, não desanime por nada nessa vida. Siga Jesus, seja para a vida, seja para a morte. Por quê? Aquilo que Ele tem preparado para ti é algo muito maior do que você jamais imaginou na sua vida. Amém? A vontade do Senhor para você é boa, perfeita e agradável, mas você não pode retroceder jamais. Amém? E então, irmãos, é aqui que eu quero falar com você uma coisa muito importante. A Bíblia deixa muito claro que quando os soldados prenderam aquele rapaz, ele se livrou das mãos deles, só que ele teve que largar aquele lençol, a única coisa que cobria a vergonha dele, e então ele fugiu nu. E ele fez isso, irmão, sabe por quê? Porque ele queria salvar a própria pele, mas ao mesmo tempo ele passou uma grande vergonha. Imagine a humilhação, irmãos. E se as outras pessoas vissem ele sem roupa?
Irmãos, é aqui que essa história começa a fazer parte da nossa vida. Sabe por quê? Eu vou te dar alguns exemplos aqui de momentos em que você passa vergonha depois de assumir um compromisso com Jesus, mas pelo fato de você não estar tão firme assim, você acaba sendo humilhado. Deixa eu te explicar um detalhe que acontece demais. Imagine que você está lá no seu trabalho e você é uma pessoa assim que busca fazer o que é certo, você não passa ninguém para trás, você não faz nada de errado. Aí um dia o seu chefe chega e fala assim para você: olha, eu quero que você mude esse número aqui no relatório, porque nós precisamos bater a meta. Mas é só um detalhezinho, faz aí para mim rapidinho, você só precisa fazer algumas mudanças aí nesse número. Irmãos, nessa hora a situação aperta, fica aquela pressão, né? Será que eu faço isso para agradar o meu patrão ou eu deixo de fazer e eu corro o risco de ser demitido? Afinal de contas, eu sei que aquilo que ele me pediu é errado. Irmãos, essa é uma grande provação que a gente pode passar na nossa vida. Nós não estamos isentos de passar por pressões na vida. E eu sei que muitos de vocês têm passado por situações parecidas. Tente imaginar a vergonha que você ficaria, até mesmo de Deus, por desobedecer a Ele, mesmo conhecendo a palavra do Senhor. Ou então vamos trazer isso aqui para os nossos relacionamentos. Sabe quando você ora, você pede a Deus uma pessoa e de repente você começa a sair com alguém, de repente parece que esse namoro começa a engatar, mas aí essa pessoa vai te puxando para longe de Deus. Essa pessoa talvez não tenha os mesmos princípios que você, ela não segue a Bíblia e com isso ela não está disposta a esperar o casamento para ter relação sexual. Aí de repente aquele namoro começa a esquentar e vocês sabem do que eu estou falando. Irmãos, é nessa hora que a gente se sente pressionado a dizer que nós realmente somos de Jesus, que nós queremos andar em santidade, ou simplesmente ficamos quietos e achamos que Deus não vai se importar se a gente se sujar no pecado. Sabe, irmãos, muitas pessoas hoje estão sendo envergonhadas pelo inimigo porque elas estão deixando o pecado entrar em suas vidas e elas estão sendo covardes, não estão dizendo não para o pecado. Olha, irmãos, eu estou aqui hoje para dizer para vocês, vale a pena renunciar ao pecado para fazer a vontade do Pai. Se hoje eu estou pregando aqui para vocês em santidade, não é porque eu sou melhor do que vocês não, mas é porque eu fiz as escolhas certas na minha vida. Eu entendi que Deus me chamou para pregar a palavra, para ser luz neste mundo, para renunciar ao pecado e carregar a minha cruz. E que você possa tomar essa decisão também, amém? Não estrague aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Irmãos, eu já vi muitos namoros começarem a dar errado a partir do momento em que a carnalidade entra. A partir do momento em que o pecado entra naquele relacionamento e aquilo que tinha tudo para ser uma bênção, de repente, infelizmente, acaba dando errado. Porque o inimigo entra, Deus se desagrada daquilo, sabe? Então nós precisamos, irmãos, aprender a conservar a santidade na nossa vida. Ou então pense na rodinha de amigos que você tem. De repente você está ali, todo mundo sabe que você é cristão, mas aí o papo vai virando uma fofoca, uma piada de mau gosto. As pessoas começam até a tirar sarro da Bíblia ou dos outros crentes e todo mundo olha para você. E aí nessa hora você tem que tomar uma séria decisão. Você ao mesmo tempo está com medo de ser careta, de ficar de fora daquele grupinho. Eu sei, não é fácil, mas é nessa hora que você tem que se posicionar. Sabe por quê? Porque senão a vergonha que você vai sentir depois vai ser muito pior. Quando você estiver sozinho, quando você estiver diante das pessoas, você vai ter vergonha daquilo que você fez. Olha, irmãos, eu tenho certeza, Deus está falando com alguns aqui e eu sei que não é fácil ouvir essa mensagem, mas é necessária. Talvez você está aí pensando: ah, pastor, mas é muito difícil mesmo, pastor. Eu não consigo, eu acabo fugindo. Eu já larguei o meu lençol, pastor, porque eu sei que não tem mais jeito para mim. Irmãos, mas é aqui que eu quero que você preste atenção, porque você não chegou aqui por acaso. Inclusive, nós vamos orar daqui a pouco, tá bom? Eu só quero finalizar aqui te falando uma coisa. O milagre acontece justamente quando nós menos estamos esperando. Irmãos, a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus me alcançou e hoje eu posso orar por você aqui hoje de coração aberto, dizendo o seguinte: se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. Amém? Então vamos voltar para aquela história que eu estava contando para você, de quando os soldados tentaram prender esse jovem e finalmente prenderam Jesus. A Bíblia conta que quando os soldados vieram prender Jesus, Jesus perguntou para eles com autoridade: quem vocês estão procurando? E eles responderam: Jesus de Nazaré. E então Cristo respondeu o seguinte: sou eu.
Irmãos, simplesmente ele disse isso e sabe o que aconteceu? O poder de Deus foi tão forte que os soldados que vieram atrás de Jesus, eles foram lançados para trás e eles caíram no chão. Ou seja, Jesus estava mostrando que ninguém iria tirar a vida dele. Ele estava no controle de tudo. E pelo contrário, é Jesus quem estava se entregando em nosso favor. E quando aqueles 2 soldados se levantaram, Jesus falou de novo: eu já falei que sou eu. Se vocês estão me procurando, então deixem os outros irem embora. Irmãos, aquilo não foi um favor que Jesus pediu, não foi isso. Foi uma ordem de proteção. E olha só o que está escrito em João capítulo 18, o versículo 9, e nós já vamos orar em seguida. Olha só o que está escrito. Ele disse isso para cumprir o que havia afirmado: eu não perdi nenhum dos que me deste. Amém? Glória a Deus. Irmão, você está entendendo a força disso aqui? Jesus está dizendo o seguinte: eu não vou perder nenhum daqueles que chegaram até mim, daqueles que vieram me procurar, daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Eu não vou perder nenhum desses. Inclusive, Jesus já tinha falado: as ovelhas que o Pai me dá é para que eu nunca lance mão delas. Mas nesse caso específico, Jesus estava dizendo: eu irei proteger as minhas ovelhas. Aleluia! Então deixa eu te falar uma coisa, Deus não desistiu de você, Ele não vai te abandonar. Mesmo que você tenha fugido dele, mesmo que você sinta vergonha de saber o quanto você é mau, pecador, o quanto você é covarde, se você simplesmente abrir o seu coração hoje, o perdão, a graça e a misericórdia vão te alcançar. Amém? E talvez você esteja se perguntando aí: mas pastor, o que eu devo fazer para não ser um covarde, para não fugir, para não cair em tentação? Irmãos, a primeira coisa é a gente entender que a coragem, ela não vem da nossa força. Se fosse por nós mesmos, a gente sempre iria cair, a gente sempre iria falhar. Então o primeiro passo é você mudar o seu foco na hora da pressão. Em vez de você pensar assim: eu não consigo, eu vou ceder a essa tentação. Não, você precisa treinar a sua mente para clamar pelo Espírito Santo naquele exato momento, entende? É uma decisão de um segundo. Quando a tentação chegar e bater na sua porta, é hora de você respirar fundo e fazer aquela oração, mesmo que seja aí no seu coração. E então você pensa, você diz assim: Espírito Santo, é agora, me ajuda nesse momento, me dá a tua força, eu não consigo sozinho, eu preciso da tua ajuda. Irmãos, vocês vão ver o milagre acontecer nesse exato momento, amém? É aí que você começa a trocar esse lençol por uma armadura. Sabe, o lençol fala do quê? De comodismo, de preguiça, de ficar naquela vida relaxada, sem compromisso. Mas, irmãos, a armadura, ela é para a guerra. É para você colocar essa armadura todo dia, de manhã, de noite. É por isso que eu faço a oração de manhã e de noite, porque eu sei que se você começar o seu dia firme com o Senhor e terminar o seu dia em oração, tudo vai cooperar para o seu bem. Deus vai te capacitar, Deus vai tirar de você essa vergonha, a vergonha do passado, a vergonha de viver longe do Senhor. Aleluia! Então nós vamos orar agora, e se você foi tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo hoje. Ou então escreva assim: eu não vou mais fugir de Deus. Aleluia! Amém? Declare isso com fé, tome posse dessa palavra. E agora eu quero orar pela sua vida, é um momento tão importante. E no final, eu peço para você compartilhar com seus amigos, familiares, porque eu sei que muitos serão tocados e Deus vai te usar poderosamente na vida deles. Amém? Então feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra poderosa. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que nós respiramos e principalmente porque a tua graça é suficiente para nós. Oh, meu Deus, nós reconhecemos o quanto somos fracos, o quanto nós dependemos de ti. Pai, eu coloco diante do Senhor a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Meu Deus, primeiramente a gente te pede perdão, porque nós somos tão falhos, Pai. Quantas vezes a gente age como aquele rapaz do lençol? Perdoa a nossa fé fraca, Senhor, o nosso compromisso fraco. Perdoa as vezes, ó Pai, em que a situação apertou e nós retrocedemos e nós não assumimos que somos de Jesus. Ficamos com medo de sujar a nossa imagem, ficamos com medo de passar vergonha e, na verdade, acabamos fazendo muito pior. Nós negamos a Jesus. Ó Senhor, por favor, troca as nossas vestes, nos dê vestes santas
Queremos andar na Tua presença, Senhor, e não cairmos mais em tentação. Ajuda, Senhor, o Teu povo que está clamando aqui hoje. Olha os comentários, meu Pai. Muita gente está dizendo que quer voltar para os Teus braços, Senhor. Não tem nada melhor nesta vida do que andar na Tua presença. Ainda que a gente esteja no deserto, é ali que o Senhor nos consola, é ali que o Senhor nos fortalece, é ali que nós sentimos a Tua presença, meu Pai. Nós hoje nos sentimos, meu Deus, como aquele filho pródigo que está passando por um grande aperto. A vida não tem sido nada fácil. Parece que estamos no fundo do poço, que não tem mais saída. Mas, meu Deus, hoje nós nos lembramos da Tua palavra. Nos lembramos que Tu és aquele pai que veio correndo abraçando o filho pródigo, o filho que estava perdido e foi achado. Senhor, nesse momento eu coloco diante de Ti as aflições do Teu povo. A Tua palavra diz no Salmo 34, verso 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Oh, meu Deus, eu creio que o Senhor está nos livrando agora. E eu Te peço agora, Senhor, que essa dor no peito, essa dor no coração, arranca com a mão agora, Jesus. Tira com a mão, Jesus, toda dor, todo peso, toda opressão espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, eu repreendo todo mal, toda batalha que foi levantada contra essa pessoa, toda batalha espiritual, caia por terra agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela saúde das pessoas que estão me ouvindo. Toda doença, toda dor, no corpo e na alma, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Que o Teu poder de cura, Jesus, passe por essa pessoa, trazendo saúde, paz e alegria novamente. Oh, meu querido irmão e minha irmã, se você nunca entregou a sua vida para Jesus de verdade, eu quero te ajudar. A hora é essa, tá bom? Não deixe para depois. Não importa quantas vezes você já fugiu, a graça do Senhor é maior do que os seus pecados. Então, ore comigo dessa maneira. Eu vou dizer algumas palavras e aí você vai repeti-las com fé, tá bom? Ore assim, ó. Senhor Jesus, eu Te peço perdão pelos meus pecados. Eu cansei de fugir. Eu cansei da vergonha do meu pecado. E hoje eu entrego a minha vida a Ti. Me perdoa, Senhor. Me transforma, me limpa e tira de mim essa tristeza na alma, esse vazio no peito. Hoje eu entrego a minha vida completamente a Ti. Me transforma de dentro para fora. O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe das minhas aflições. Mas eu creio que o Senhor está me dando a paz que o mundo não pode conhecer. E eu Te peço, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, porque eu creio que o Senhor morreu na cruz, mas que o Senhor ressuscitou para me salvar. É em Teu nome que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados irmãos, estou tão feliz porque vocês fizeram a oração de entrega e Deus vê o coração. E a palavra de Deus garante em Romanos capítulo 10 que quando você confessa Jesus com a sua boca e você crê no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você está salvo. Amém? Você não será salvo, você já está salvo, você já vai morar no céu com Ele, mas você agora tem que andar na presença dEle. Não saia dos caminhos do Senhor, não abandone a sua fé. E eu creio que nos dias mais difíceis, o Senhor estará ali pronto para te resgatar, para te levantar novamente. Amém? Não se esqueça de compartilhar esta oração, que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia
com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe